Eu queria abrir aqui com vocês, eu vou falar da graça, vou ter que falar, não vai ter jeito. Em Jó, no capítulo 14, versículo 7, estou feliz de estar aqui com a pastora Tânia, com todos vocês. O nosso querido Riquinho, com todos os irmãos, a Michelle, vontade, eu não quero falar com ninguém, amém? A minha irmã que está aqui, a minha mãe, a Cacau, a Ana Lúcia, a Dona Elinha, um beijo no coração de vocês e todos vocês, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui no capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Antes de entrar nessa palavra, eu queria falar para vocês, quando ele pregou sobre a graça, eu estou lendo um livro que chama Incrível Graça. E esse livro tem falado bastante comigo, né? Que a graça que nos transforma, a graça, esse favor imerecido. E muitas vezes a gente se confunde, porque a gente fala assim, eu estou vivendo na época da graça, eu faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero. Mas esse favor imerecido, ele nos alcança. Mas Jesus nos chama para uma transformação de vida. Para a gente andar em novidade de vida com Jesus, a gente precisa estar buscando e abrindo o nosso coração para essa transformação dele. E eu estava lembrando de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele estava ministrando. E ele começa a falar de um homem que há 14 anos teve uma visão, ele não sabe se era no corpo. E daí a gente vai lendo e vai entendendo que era ele mesmo. Eu lembro que o pastor Hélio já pregou sobre isso. O que ele já não pregou, que eu já não vi essas palavras que ele já pregou. Tremendas. E eu sei que Deus tem feito um novo teu ministério, as palavras que ele tem derramado sobre a tua vida. E aí ele começa a ministrar e ele fala assim, olha, aí ele conta dessa revelação e ele fala, só que ele fala, pela excelência das revelações que me foram dadas. Então a gente entende que é ele que está recebendo essa revelação tremenda, porque essa pessoa tinha ido até o terceiro céu, não sabia se em visão ou se no próprio corpo. E foi algo tremendo, ele falou, foi-me dado um espinho na carne. Talvez você tenha servido a Deus com tanto afinco, você tenha recebido dons, porque Jesus derrama, os dons deles são deles, mas ele faz isso, aleluias, para glorificar e honrar o nome dele, é para a glória do nome dele, não é para nós, que a gente diminua como nós louvamos e que ele cresça através da nossa vida. E aí você fala assim, mas o que ele ganhou? Meu Deus, nossa, ele deve ter sido tão honrado. Todo mundo deve ter ouvido essas revelações. E ele falou, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava. Ao centro do qual eu orei 3 vezes, para que eu ficasse livre disso. E aí ele ouviu uma resposta de Deus, ergue as tuas mãos, a minha graça te basta, aleluia. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco, é aí que eu te faço forte. Aí eu quero falar para você, que a graça, o favor imerecido desse Deus é o que te basta nessa noite. Esse amor que fez ele se entregar e morrer por nós. E não deixa você estar sempre como uma moça que ela ministrou, está sempre, ela falou, ele está sempre com as portas abertas. Você não está fora desse plano de salvação, você não está fora da graça. Deus, ele te chama, vinde como estás. Ele chama você para vir, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Ele vai te aliviar, ele vai aliviar as nossas cargas, porque ele é Deus, amém? Bom, aqui nessa palavra a gente vê esse livro de Jó. E quando eu estava pensando nisso, eu falei, gente, como é que eu vou explicar, né? Porque é uma coisa tão surreal que Jó fala aqui nesse livro. Ele fala assim, olha, porque tem esperança para uma árvore que se for cortada. A única coisa que vinha na minha mente era aquela árvore, sabe, bem grossa, assim, aquele troncão cortado. Aí você fala, o que vai servir essa árvore? No máximo, para fazer com a árvore sem tirar a raiz e arrancar e construir alguma coisa, ou fazer outra coisa com ela, com aquele lugar, no máximo para um banco, certo? Eu falei assim, gente, eu não entendo nada de botânica nem nada, mas a gente põe às vezes o Lé e o Creco para funcionar junto. Você fala, meu Deus, como é que pode? Tem esperança para uma árvore. Agora imagine esse tronco cortado, para uma árvore cortada, que não cessarão os seus renovos, que ela se renovará, e que ainda que a raiz dela se envelhecer, pior ainda do que só cortar. Aí ele vai além, ele fala assim, sabe aquela prova que você está vivendo e que dá um problema aqui, e aí você fala assim, não, aí a Bíblia fala um abismo chama outro abismo, aí porque deu esse problema aqui, a coisa passa para o outro lado, aí você fala assim, a raiz já foi cortada, a raiz envelheceu, e se o tronco morrer no pó, quer dizer, já tinha sido cortado, já morreu, mas agora está falando, morreu. Aí você fala assim, mas e aí? Ao cheiro das águas vai brotar, vai renovar, e não vão cessar os seus renovos. Mas que mistério é esse? Que cheiro das águas? Quem é esse homem que fala isso? Eu creio que aqui todos vocês são conhecedores da palavra, mas eu amo a Bíblia, e eu não consigo falar sobre a Bíblia se a gente não contextualizar. Quem é Jó? O que ele está passando na vida dele? O que está acontecendo? Ele libera uma palavra profética dessa para mim e para você, que o impossível, como ele orou aqui o pastor Edgar, pastor, meu Deus, usa o pastor para confirmar, de milagres, de
de história, de alargar de estacas, de coisas novas acontecendo. Como é que pode? Foi cortado, acabou, morreu. Talvez você olha para a tua vida e você fala assim, gente, mas não tem mais jeito. Aí foi piorando o ar, foi piorando. Mas está falando que é o cheiro das águas. Vai brotar, não vai cessar os seus renovos. Quem é Jó? A Bíblia fala o seguinte, que no Oriente tinha um homem chamado Jó, obviamente, o livro dele. E aí a Bíblia fala o seguinte, que ele era um homem grande, ele era o maior do Oriente. A Bíblia fala isso. E depois você vai ver o próprio Deus testificando sobre ele. E a palavra de Deus diz assim, que ele era uma pessoa que tinha tantas coisas, era um homem íntegro, era um homem correto. A Bíblia diz assim, ele era reto, ele era temente, ele se desviava do mal, quer dizer, o mal vinha para ele, ele se desviando-se do mal, a Bíblia fala. Quer dizer, ela vai colocando no gerúndio, o mal vinha, ele se desviava, ele era temente, ele era sincero, ele era reto com Deus. Amém, que o Senhor nos ajude a ser assim. E aí a Bíblia diz que ele tinha tanta coisa, ele tinha, fiquei pensando em termos de gado, ele tinha camelo, ele tinha não sei quantas ovelhas, junta de boi, junta de jumentos, ele era riquíssimo. E ainda, além disso, a Bíblia diz que ele tinha muitíssimos servos. Eu nunca tinha me atentado para isso. Então, nos dias de hoje, nós podemos falar que ele era um empresário. Tinha muitíssimas pessoas que trabalhavam para ele, quer dizer. E aí, a Bíblia fala o seguinte, ele tem 7 filhos e 3 filhas. Eu acho linda a composição dessa família. Porque naquele tempo as mulheres eram tratadas meio que deixadas de lado, consideradas menos que os homens. E aí você vê assim, que os filhos faziam banquetes e a Bíblia fala que eles chamavam as irmãs. Era uma família de Deus, era uma família em comunhão. E aí, depois que tinham esses banquetes dos filhos, desses 7 filhos, ele oferecia sacrifícios se porventura os filhos tivessem errado. Quer dizer, era uma família maravilhosa de Deus. Você vai ver depois, quando ele começa a discorrer sobre a vida dele, você vai ver que ele ajudava a viúva, que ele fazia a obra, ele era íntegro, era correto. Bom, aí a Bíblia diz que os filhos de Deus vão se apresentar perante Deus, os santos do Senhor. E aí, isso ele está aqui na terra, vivendo os dias dele como eu e você. E Satanás também se apresenta. E aí o Senhor pergunta, de onde você vem? Ele fala assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí ele fala assim, você viu meu servo Jó? Olha que coisa linda! Deus testificando de alguém. Ele fala, você viu? Não tem ninguém como ele, não existe. Ele é reto, fala exatamente o que a Bíblia inicia falando dele. Ele é reto, ele é temente, ele é sincero, ele se desvia do mal. Só que aí Satanás fala assim, mas ele não te serve, debalde, não é à toa. Você tem dado tudo para ele, aleluia. Você tem prosperado, estende as suas mãos. A obra das mãos de Jó, você tem prosperado, aleluia. Você tem feito, dado tudo, ele tem crescido em número, está dando tudo certo na vida dele. E é isso que Deus tem para mim e para você. A obra das suas mãos, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Lembra das águas lá de Jó? Você vai dar certo, tudo que você colocar, tua mão vai prosperar, nem tua folha vai cair, aleluia. Ele vai abençoar o fruto das tuas mãos. Aonde você colocar as tuas mãos, você vai ser próspero. E aí você vai ver que Deus fala, tudo bem, você pode tocar, só não toca na vida dele. E aí começa a vir, gente, uma série. Sabe a árvore que foi cortada e aí envelheceu a raiz e uma coisa atrás da outra, você fala, gente, não é possível. Bom, de uma hora para outra morreram a família dele inteira, 10 filhos. 10 filhos. E aí começa a chegar assim, fogo de Deus destruiu tuas ovelhas, fogo de Deus destruiu tal. Era uma sequência de más notícias. E talvez você chegou aqui, e eu amo quando às vezes eu penso nisso, eu falo, às vezes a gente vê a pessoa com um sorriso no rosto, e a pessoa está ali, está firme, você fala, nossa, a pessoa só Deus sabe o que você está vivendo, mas Ele sabe, Ele conhece as sequências de más notícias, a sequência de ausência de boas notícias. Você está esperando e não chega, aleluia. Mas a esperança demorada, ela enfraquece os ossos, mas o desejo chegado é árvore de vida, e eu creio, Ele tem poder para nos abençoar e nos honrar, e virar a nossa história, como Ele virou a de Jó. Nós vamos chegar lá. E aí a Bíblia fala que uma notícia atrás da outra. E aí ele, em tudo, a Bíblia diz que ele não peca contra Deus, ele raspa o cabelo, ele se lança no chão e ele adora. Ele adora, nós ministramos isso, pastor, na última reunião. Um adorador é alguém que adora em meio à dor. E é uma decisão nossa, não são as circunstâncias que você está enfrentando. Não é isso que te define, quem te define é o Senhor. A tua identidade de filho é dele, ele morreu por você. Mas a graça dele te basta. Então eu não sei se tem um mensageiro de Satanás que quer te esbofetear. Eu não sei quais são os problemas, as más notícias.
notícias, ausência de boas notícias. Mas uma coisa eu sei, a graça dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E talvez você entrou aqui fraco, mas é aí que ele faz você ser forte. E você tem a opção de falar: eu vou ser um adorador, aleluia. Eu vou adorar no meio da dor. Adorador. Eu não vou ser um murmurador, aquele que murmura no meio da dor. Eu escolho 10 pessoas, os filhos dele, saíram de caixão da casa. Ele perdeu tudo do dia para a noite, mas ele adorou. Aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome dele. Nós estamos vivos, ele tem plano na nossa vida. Ano, como ele falou, de alargar estacas. Eu creio, eu tomo posse, aleluia. E aí a palavra fala que aí de novo se apresentaram perante Deus. E Satanás fala: mas espera aí, você viu? Você me incitou contra ele sem causa. Eu tenho para mim, pastor Héctor, que essa é uma das maiores guerras espirituais que a Bíblia mostra. Porque tem muitas vezes que a gente fala sobre guerras espirituais e a pessoa fala: não, olha, o diabo está longe de Deus. Não é, a Bíblia não fala isso. Não fala. O diabo nunca brincou de ser diabo. A gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de servir a Deus. Satanás, Deus falou: você me incitou contra ele sem causa. Mas ele não murmurou, ele manteve, ele reteve a sinceridade dele. Ele falou: mas você não tocou na vida dele. Se você tocar na vida dele. E ele falou: não, tudo bem, toca, mas ele só não tira a vida dele. E aí ele tocou com uma doença. E eu creio no que o pastor Arthur ministrou aqui: curas de doenças, mudança de história. Eu creio em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que uma chaga. Eu nunca tinha lido essa passagem dessa maneira, porque a gente tem costume de orar, né? Do alto da cabeça até a planta dos pés. Está no livro de Jó. Foi pego uma enfermidade maligna, uma chaga, do alto da cabeça dele até a planta dos pés dele. Aí ele pega um caco de telha, começa a raspar. Ele já não tinha mais, aí perdeu tudo, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde, estava com a vida destruída. E a mulher dele, que foi a única que sobrou, falou: Jó, pelo amor de Deus, você ainda retém a tua sinceridade? Que foi o que chamou a atenção em Deus. Você entende? O diabo tem guerras espirituais que querem tirar de nós aquilo que é mais precioso para Deus, mas não vai conseguir, porque nós escolhemos hoje e sempre. Você está aqui porque você escolheu ser um adorador, adorar em meio à dor, adorar em meio às situações dificultosas que você está vivendo. E aí a Bíblia diz que ela falou: você ainda retém a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa esse Deus imóvel. Ele falou: você fala como uma louca. Eu recebi o bem de Deus e não vou receber o mal. E ele adora a Deus, ele não peca contra Deus e ele permanece. Mas aí começa, eu estava pensando em Efésios, né? Quando o Deus usando o apóstolo Paulo, ele fala assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos. Se eu pudesse dar hoje um nome para essa pregação, eu vou dar, pastor Héctor, posso? Amém. Revestivos para resistir. Revestivos para resistir. Eu vou me revestir de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Aí a Bíblia fala exatamente isso. Olha, no demais se fortalece no poder do Senhor, no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar o quê? Destruído? Não. Firme, aleluias, contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Por que a Bíblia explica? Porque você não tem que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. A luta não era contra a mulher que ministrou, você tem essa sinceridade com Deus, não era. Você não tem que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra hostes e potestades do mal. Aleluia, as regiões celestiais, as regiões da maldade. Portanto, a Bíblia continua: revestimos de toda a armadura de Deus, para que você possa, aleluia, resistir. Eu me revisto de Deus para resistir. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir contra o quê? Aleluia, contra o dia mau, contra as ciladas do diabo. Talvez sabe por que a gente fica no chão? Porque a gente não está se revestindo de Deus. Essa noite você veio para cá, para sair daqui com a armadura do céu, com a armadura de Deus. E qual que é essa armadura? É a palavra da verdade, é a palavra do Evangelho. Se reveste, como fala aqui, com a verdade. Cinge os teus lombos com a verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus se não for através de mim. Sabe qual é a verdade? Que pode ter um mensageiro de Satanás, pode ter muita coisa contra você, mas a graça dele me basta, te basta. E no meio da tua fraqueza ele vai fazer você ser forte, porque ele é Deus. Você vai colocar, sabe o que? Um capacete da salvação. Aleluia, um capacete que é a palavra de Deus. Aleluia, você vai pregar as boas novas. Os pés vão estar preparados na preparação do Evangelho da paz, vão estar calçados, ou seja, vão estar aptos para pregar essa palavra.
Eu vou me misturar com as coisas que são do alto. Eu vou vir na reunião de quinta do pastor Héctor. Eu vou vir no domingo, eu vou dobrar meu joelho na minha casa. Eu vou ter aliança com esse Deus. Eu vou fazer igual Daniel na Babilônia. Eu vou orar 3 vezes por dia. Não tem problema. Tenho dito que se orar, vai para a caverna, para a cova dos leões. Não tem problema. Aleluia. Eu vou orar. O meu coração queima por esse Deus. E tem mais, eu vou abrir a janela. Eu vou abrir a janela lá no meio da Babilônia. Aleluia. E eu vou permanecer orando ao meu Deus. E Ele vai me livrar. É lá no secreto. Aleluia. Se você vence a cova. É lá no secreto. É lá no secreto que você consegue guardar a tua sinceridade com Deus. É quando você dobra o joelho na tua casa e fala: eu sou tua, Senhor. A minha família é tua, meu filho é teu, o meu marido é teu, ele vai se converter, a minha esposa vai, a minha família vai, eu e minha casa serviremos a Deus. É lá nesse secreto. Não tem problema ser na Babilônia, não tem problema ser na história de Jó. Você vai passar na Bíblia inteira e você vai ver eles vivendo, esses heróis da fé, tantas coisas, mas é no secreto. É quando eu falo assim: eu vou adorar no meio da dor. Eu escolho ser um adorador. Eu adoro no meio da dor. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou ser um murmurador. Aleluia. Eu vou permanecer firme. Aleluia. Essa Bíblia fala sobre Daniel. Aleluia. A pastora Atena já falou que eu ia sair do itinerário. Estou saindo, pastora. A Bíblia fala sobre Daniel. E Daniel, só para dar uma contextualizada, se você não conhece a história dele, rapidamente, ele vai para um lugar onde ele não foi chamado. Ele vai para a Babilônia. E quando ele chega ali na Babilônia, ele não queria ir. Eles levaram ele para lá e ele teve que ir, enfim. E aí a Bíblia diz que ele vai sendo, Deus vai o exaltando. Ele chega na Babilônia, ele fala: olha, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebe, eu vou me santificar. E Deus vai honrando a vida dele até um certo ponto que Deus o exalta tanto que ele vira um príncipe na Babilônia. E aí existe um conluio dos príncipes, dos outros dois, e dos 120 presidentes que tinham naquele lugar. E eles falam o seguinte, falam: olha, vamos achar a ocasião quando ele não vai dar para achar, se não for na lei do Deus dele. Então sela Ridário aí com o anel do rei, que se ele orar para alguém, que não for o Senhor, pedir alguma coisa para alguém, ele vai para a cova dos leões. Daniel, sabendo do edito, ele ora, aleluia, com a janela aberta 3 vezes por dia, como antes ele costumava fazer. Eu amo isso. Ele costumava fazer, e foi assim que ele aguentou estar na Babilônia. Ele orava 3 vezes por dia. E ele, sabendo que ele ia para a cova, ele podia ter fechado a janela. Você concorda ou não? Mas ele não fechou, porque o fogo queimava o coração dele de amor, de adoração por esse Deus. Aleluia! O coração de Jó estava voltado também para Deus no meio dessa guerra espiritual que ele estava vivendo. Satanás literalmente se apresentando diante de Deus e falando: olha, e aí? Ele está servindo a você debalde. Não é sem motivo, e Deus permitindo ir ali. E você fala: mas o que aconteceu depois disso? Vieram 3 amigos consoladores e molestos. Ele fala que ao invés de consolá-lo, falavam: olha, você está em pecado, não é possível. Ele estava vivendo uma contradição e uma guerra tão violenta. No último estágio, a gente olha a história dele e você fala: gente, ele perdeu de todas as áreas da vida dele, mas ele não perdeu o Senhor de vista. Aleluia! E aí você vê esse homem, é ele que fala essa palavra, amém? Não é lindo você pensar nisso? Não é no final do livro, é no meio, aliás, é antes do meio, é pro início do livro. Ele fala assim: a esperança para a árvore que for cortada. E aí você vai ver no Salmo 1, o Senhor Deus falando, o Espírito Santo falando na palavra de Deus, falando: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, que era Jó, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Nessa lei medita de dia e de noite. Olha o fogo aí no nosso coração pelo Senhor. A gente medita na palavra de dia e de noite, independe de circunstâncias. Eu sou dele e ele é meu, aleluias. Eu vivo para o Senhor, eu coloco ele no centro da minha história, eu me deleito em meditar na palavra dele. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que não vai sofrer interferência externa. As circunstâncias não nos definem, quem nos define é o Senhor. Aleluia. Ele fala: existe esperança. E eu quero convidar você nessa noite para se alegrar nessa esperança. Muitas vezes a gente fala: mas esperança, a gente tem esperança de abrir a conta, de repente ter um milagre, Deus pode. Uma esperança que às vezes a gente põe numa pessoa em outra, é onde a gente se frustra. E muitas vezes a nossa fé começa porque a gente para de pôr a esperança em Deus. Alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? É Jesus.
É a palavra dele, é que ele está morto, é o Cordeiro que está morto e reviveu, que foi morto por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, para levar você até o céu, e eu creio, para nos dar uma vida extraordinária nessa terra. Aí você vai ver os passos de Jó. No demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto para resistir ao dia mau. Revestimos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Resistir às astutas ciladas do diabo. O que ele fez? E aí você vai ver os passos dele. Ele adora, nós já vimos. Ele adora, ele profetiza uma palavra profética. E ele fala algo que eu acho lindo. Ele falou, porque eu sei, estenda a tua mão, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Você sabe disso? Então se alegra. Você sabe que você tem um Redentor. Você aceitou Jesus como teu único e suficiente Senhor, porque ele governa a tua vida, a tua história. Tudo tem que ser feito por ele, para a glória do nome dele. Mas você aceitou ele também como teu Salvador, como teu resgatador. Aleluia, aquele que vem para te livrar. Talvez você está numa situação que você fala, gente, olha, ninguém sabe, só Deus sabe o que eu estou vivendo. Jesus sabe, e ele é poderoso para te salvar, para guardar o teu depósito até aquele dia. Então louve Jó no meio da guerra. Ele fala que ele cinge os lombos dele com o quê? Com a verdade. O meu Redentor, ele vive. Ei, eu quero falar para você, talvez você está igual Maria lá no túmulo de Jesus, levando um guento para o Jesus que estava morto. Eu lembro dessa ministração na igreja da bispa. Mas, aleluia, aí aparece um anjo e fala, por que você procura o vivo entre os mortos, o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Quantas vezes a gente se comporta como se Jesus estivesse morto? O meu Redentor, ele vive. Eu senti os meus lombos com a verdade do Evangelho. Jesus está vivo, aleluia, para ele essa ceia. Nós fazemos em homenagem a ele, em memória do nome dele. Aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue permanece em mim, eu nele. Aleluia, essa é uma noite emblemática, uma noite maravilhosa. E aí a Bíblia diz o seguinte, que ele continua ali e de repente Deus começa a falar com eles. Consoladores e moleques continuam falando. E ele fala, nossa, mas vocês não estão usando de compaixão, vocês são consoladores e moleques. E em tudo ele ia ficando triste. Ele falou, ele disse, ele falou várias coisas. Ele desabafou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele estava muito triste. Talvez você entrou aqui muito triste. Está alguém triste? Ore. Ore. Você vai se revestir de Deus para resistir no dia mau. Orando em todo o tempo, no coração e súplica. Orando em todo o tempo. Vamos orar. Vamos apresentar para Deus. Existe um Deus, aquele Deus lá que estava olhando por Daniel na Babilônia, no secreto, que ele orava 3 vezes por dia, que quando ele entrou na cova, o leão não fez nada. Mas precisamos ter esse secreto, precisamos ter essa adoração no meio, na hora difícil como Jó. Nós vamos nos cingir o nosso lombo com a verdade da palavra de Deus. Nós vamos ser lembrados que o nosso Redentor, ele vive. Aleluia. E aí Deus começa a falar com ele, aí ele se cala. E aí Deus começa a fazer perguntas que ninguém tem resposta. Aleluia. E aí ele vai falar para ele, fala assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, Jó responde bem, podem ser impedidos. Você vai chegar a essa conclusão. É tão lindo que ele chega a essa conclusão ouvindo a voz de Deus. Não precisa acontecer nenhum milagre, não precisa ter nada. Ele falou, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Ele entendeu. Acho que vocês entenderem esse Deus de dentro para fora, independente de circunstâncias, o tamanho do Deus que você serve. Aleluia, o Deus que para céu, terra e mar para te dar vitória. O Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria a ele, não cumpriria. Prometeria a ele, não cumpriria. Falaria a ele, não faria. Ele faz. Ele é um Deus que faz promessas, mas ele cumpre. Aquele que prometeu, como falou Abraão, ele é poderoso para o cumprir. Ele é Deus. Aleluia. E aí a Bíblia fala que então Deus fala para que ele orasse pelos amigos dele. Ele falou, vocês não falaram que era justo de mim como meu servo Jó. Quer dizer, Jó, ele permaneceu. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Vem as provações, e o que Satanás quer? Ele quer tirar você da presença de Deus, tirar você da igreja, tirar o teu pior, tirar você de Deus. É a pior coisa que pode acontecer para mim e para você. Está repreendido em nome de Jesus. Nós decidimos ser adoradores, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é para se abalar, eu vou permanecer. Jó permaneceu ali na presença de Deus. E a Bíblia fala que quando ele orava, olha aqui mais um passo dele para Deus.
Olha os passos espirituais. Olha como é que a gente vence guerras espirituais. Não é murmurando, é adorando. É a palavra de Deus. Eu me revisto da verdade. É orando em todo o tempo, com oração e súplicas e ações de graça. Quando ele orava pelos amigos, os consoladores e molestos, a Bíblia diz que Deus é nesse momento, no momento em que nós nos prostramos, é lá na Babilônia, com a janela aberta. Mas se você ficar com a janela aberta, todo mundo vê, você vai para a cova. Eu amo esse Deus, Ele está no centro. Eu vou expor o meu amor a Ele para todos, em nome de Jesus. Eu achei lindo que o pastor Anthony falou, esse bairro é da igreja, que Deus deu essa visão. Eu creio, e vocês vão sair, é isso, é expor esse amor e pregar de janela aberta. E o Senhor honra, Ele dá ordem, Ele nos auxilia, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, porque Ele é Deus. E aí a Bíblia diz que Ele virou um cativeiro. O pastor Anthony falou hoje algo semelhante. Ele mudou a história, Ele mudou as situações. Ele virou um cativeiro e deu o dobro de tudo que Ele antes possuía. E eu acho tão tremendo, fiquei procurando hoje pela primeira vez alguma coisa que falasse da saúde dele, porque ele perdeu a saúde. Mas quando Deus vira o cativeiro, está tudo dentro, está tudo resolvido. Ele vira o cativeiro diante dos nossos olhos. A Bíblia fala também isso em Sofonias. Ele virou um cativeiro diante dos olhos dele. Quer dizer, você está vendo uma situação destruída, uma árvore cortada e o tronco morrendo, aleluia, o tronco morrendo no pó, a raiz envelhecida, como diria a Bia, tudo destruído. O que você faz? E de repente renova. Não cessarão os seus ramos. Começa a nascer e crescer, porque Ele é Deus. Aquilo que estava seco, destruído, Ele muda, Ele faz novas todas as coisas, porque o nosso Redentor, Ele vive e Ele se levanta a meu e a teu favor. Toma posse dessa palavra, aleluia. E eu acho também da constituição dessa família. A Bíblia diz que, eu vejo os detalhes da Bíblia que me encantam. Ele deu para eles de novo 7 filhos. As 3 filhas que Ele deu, que Deus deu, foram as mulheres mais bonitas daquele tempo. E elas, a Bíblia diz que Deus deu a elas, que Ele deu a elas, essa família deu para elas. Deus, claro, que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, do nosso Deus, amém? Mas a Bíblia diz que Ele deu a elas parte na herança, que não existia isso, não existia da parte na herança para filhas. A constituição dessa família era de Deus. Eles passaram, Jó passou por uma aprovação absurda, mas ele reteve a sinceridade dele diante de Deus. E que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos guie na verdade, para que a gente retenha a nossa sinceridade com Deus, o nosso temor a Deus, orando em todo o tempo, ali cingido com a verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso saber manejar isso daqui, aleluia. Isso daqui tem a saída para tudo, é a palavra dele, que é viva e eficaz. Isso daqui não é só um livro, aleluia. Isso daqui é a palavra dele, que é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, a medula dos ossos, amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade.